Pessoal, né, bom dia a todos. Novamente, que a gente já aproveitou para conversar um pouquinho aqui a respeito da sistemática das aulas, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é uma advertência, no sentido de que quem permanecer aqui na sala está cedendo direitos de imagem para fins acadêmicos, né? E se porventura não quiser ceder esses direitos de imagem, eu peço que se retire da sala aí como recurso, né? O vídeo será postado em rede de streaming, provavelmente o YouTube, né? Portanto, há necessidade dessa sessão de direitos de imagem para a gente poder seguir as normas do YouTube. Então, quem permanecer na sala está ciente, está cedendo direitos de imagem para fins acadêmicos, né, a ser postado em rede de streaming, principalmente o YouTube. Bom, nós estamos aí em Direito Empresarial, títulos de crédito, né, do 7º semestre, tanto o matutino quanto o noturno, falando aí sobre títulos de crédito. E o nosso objetivo aqui dessa aula do dia 28, né, de maio, no período da manhã, é tentar cumprir o máximo possível das atividades acadêmicas que foram postadas no período bimestral, né? Desde a primeira semana, lá de 16 a 20 de março, até a sexta semana aí, de atividades, o que é bastante coisa. Vamos ver se a gente consegue cumprir, né, no período da manhã. Se a gente não conseguir cumprir no período da manhã, a gente já tem uma aula agendada para dia 29 de maio, no período noturno, e nessa aula, então, a gente vai dar continuidade nas atividades que a gente parou aí. Porém, são atividades esparsas e, portanto, a segunda aula, né, do período noturno não tem como pré-requisito a primeira aula. Então, não precisam assistir a primeira aula para estarem presentes na segunda aula. Porém, seria interessante, né, se pudessem, se tivesse tempo, disponibilidade, de assistir a primeira aula para depois assistir a segunda aula. Mas não é pré-requisito, não é algo essencial, porque os exercícios são esparsos e estanques entre si, né? Bom, pessoal, para isso, então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do Google Classroom, que foi onde a gente postou inicialmente as atividades, antes de migrar para o AVA, da Universidade do Brasil, né? Mas, estando aqui ainda tudo no Google Classroom, a gente vai seguir essas atividades aqui do Google Classroom, que são as mesmas que estão no AVA e que são as mesmas para todas as turmas, matutino, noturno A e noturno B. Pessoal, se vocês puderem só me confirmar, vocês conseguem visualizar a tela do Google Classroom? Está escrito aí Direito Empresarial, né, o meu nome e as semanas? Se vocês puderem confirmar, eu agradeço, para a gente eventualmente não gravar e não ter compartilhamento de tela e o vídeo sair prejudicado depois. Conseguem ver? Professor, dá para ver sim. Dá para ver? Mas, assim, tá pequena a letra, mas dá para ver. Certo. Eu dou zoom depois, mas já aproveitando aqui, já dou zoom agora, né? Mas normalmente eu dou zoom depois na atividade, né, em si. Aí. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a primeira semana, né, de atividades aí, que é esse trabalho extra aqui. Esse trabalho extra. Olha lá. Esse trabalho extra, ele trouxe exercícios de uma disciplina, né, chamada Direito Internacional Privado, além dos exercícios da nossa disciplina, que é título de crédito. Por quê? Porque na grade anterior, o 7º semestre tinha essas duas disciplinas, né? Direito Internacional Privado e título de crédito. Na verdade, essas duas disciplinas nem eram no 7º, né? Eram no 5º semestre do curso, né? E aí houve essa mudança de grade e a disciplina de título de crédito, ela foi então para o 7º semestre e a disciplina de Direito Internacional Privado vocês ainda não tiveram. Então, não se preocupem com os exercícios de Direito Internacional Privado, né? Tá aqui porque era da grade anterior. A gente vai trabalhar, então, com os exercícios de títulos de crédito, né? Bom, pessoal, vamos lá, então. Olha lá.
Começando aí pela questãozinha da CESP de títulos de crédito que está selecionado em azul. E ela fala o seguinte: a promoção prévia de protesto válido do título é condição para o credor de título de crédito válido mova uma ação de execução contra o devedor principal. O que ela está dizendo? Ela está falando que precisa previamente protestar o título de crédito para conseguir mover a ação de execução contra o devedor principal. Pessoal, isso é falso. Isso é falso. Por quê? Para mover ação contra o devedor principal, não há necessidade de protesto. Não há necessidade de protesto. É por isso que o devedor principal ele recebe até um outro nome. Ele é chamado também de devedor direto do título. E por que devedor direto? Porque ele pode ser diretamente cobrado, ele pode ser diretamente executado, sem a necessidade da prática de um ato cambiário intermediário, que seria o protesto. O devedor principal é devedor direto porque ele pode ser executado diretamente, sem a necessidade de protesto, né? E com isso, e essa é a grande diferença, surgem duas classes de devedores dentro de um título de crédito. O devedor principal ou direto, que é executado sem protesto, e o devedor indireto, que é a segunda classe de devedores. E o devedor indireto é chamado de indireto porque para ele ser executado é necessário, né, um ato cambiário intermediário, daí indireto, que é o protesto. Então, primeiro se protesta o devedor indireto e depois de ter protestado o devedor indireto é que se poderá promover o processo de execução contra esse devedor indireto. E se não for feito assim, se não tiver prévio protesto e já ajuizada a ação de execução, né, o juiz, ao receber essa ação de execução de devedor indireto sem protesto, ele provavelmente vai extinguir esse processo por falta de pressuposto processual, porque o que justifica a execução do devedor indireto é o prévio protesto. Sem prévio protesto não pode ter execução, e se executou, se moveu o processo, não cumpriu os pressupostos processuais da ação de execução contra o devedor indireto, e o juiz provavelmente vai extinguir essa ação de execução sem julgamento de mérito. Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, quem que é o devedor direto, quem que é o devedor indireto? Isso varia a depender dos títulos de crédito, né? Mais para frente, nós vamos estudar cada um dos títulos de crédito, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque. E quem é o devedor indireto em cada um deles varia a depender de cada um deles, né? Só que existe uma técnica, né, a ser empregada para a gente, dentro de cada um dos títulos de crédito, conseguir identificar quem vai ser o devedor direto e, consequentemente, né, identificado direto, quem serão os devedores indiretos. E a técnica é o seguinte: quando a gente pega o título de crédito e analisa a cadeia de circulação dele, nós já vimos, inclusive presencialmente, que cada um dentro dessa cadeia de circulação se torna devedor solidário do título. Então, o último da cadeia de circulação, que é o possuidor do título, é o credor. E o credor, possuidor do título, ele olha na cadeia de circulação do título, por todo mundo que passou esse título, e ele sabe que são todos devedores solidários. Então, ele pode cobrar qualquer um deles dentro daquela cadeia de circulação do título. E aí, ele escolhe quem ele vai cobrar, não por critérios técnicos, mas por critérios pragmáticos, ou seja, aquela pessoa, aquele devedor, que tem um patrimônio maior, né, e, portanto, mais condições de pagar aquela determinada dívida. E aí, então, ele resolve cobrar aquela determinada pessoa, e se aquela pessoa não paga, ele pode, e essa é a grande vantagem do título de crédito, promover um processo de execução contra aquela determinada pessoa aí, né? E para a gente identificar se aquela pessoa é devedor direto ou indireto do título, a regrinha é a seguinte: se aquela pessoa cobrada, ela poder cobrar outra pessoa, né? E aí, usando o termo técnico, ter direito de regresso em face de outra pessoa, aquela pessoa cobrada será classificada como devedor indireto. Então, o devedor indireto é aquele que, cobrado,
surge direito de regresso para cobrar outra pessoa. De modo que, na prática, o devedor indireto é aquele que está no meio da cadeia de circulação do título de crédito. Na prática, e na grande maioria dos casos, o devedor indireto é aquele que está no meio da cadeia de circulação do título de crédito. Porque, uma vez cobrado, ele vai poder cobrar os antecedentes dele, surgindo, então, direito de regresso contra os antecedentes dele. Né? Esses devedores que estão no meio da cadeia de circulação, por terem direito de regresso, são chamados indiretos. Para que o credor, possuidor do título, possa cobrá-los, cada um deles, é necessário o prévio protesto desse título de crédito. Grande exemplo, endossantes. Os endossantes são aqueles que pegam o título e passam para frente, vão circulando o título. Os endossantes, aí, eles são devedores indiretos do título. Então, eles podem ser cobrados, mas para que eles possam ser cobrados, é necessário previamente protestar esses endossantes aí. Bom, esse é o devedor indireto. Agora, o devedor direto. O devedor direto é aquele que cobrado, e ele pode ser cobrado, porque ele é devedor, e todos são devedores solidários, é aquele que cobrado não tem direito de regresso. Ele paga, pega o título de volta, porque essa é a forma de quitação do título de crédito, olha para trás e não vê ninguém. Não tem ninguém atrás dele, na cadeia de circulação do título. Então, na verdade, ele pega o título e pode até rasgar esse título de crédito, porque ele não tem direito de regresso, ele não vai poder cobrar ninguém ali atrás dele, né? E esse devedor direto não surge direito de regresso. Para ele ser cobrado, não é necessário protesto. Ele pode ser cobrado sem protesto aí. Por isso que ele é chamado devedor principal ou direto. Principal, porque na prática ele que está no começo da cadeia de circulação do título. Não tem ninguém atrás dele. Principal é o primeiro, é o que vem primeiro. Né? Então, ele está no início da cadeia de circulação desse título de crédito aí, né? E direto, porque ele pode ser cobrado sem a necessidade de protesto. Pessoal, olha só, na grande maioria dos títulos, o devedor direto vai ser aquele que cria o título, preenchendo, assinando, né, e entregando para terceiro, para o credor, esse título de crédito. Então, na grande maioria dos títulos, é quem cria o título de crédito. Só que existe alguma exceçãozinha, né? Então tomem cuidado com isso. Né? Existe uma exceçãozinha que a gente vai estudar na letra de câmbio. Né? Existe uma exceção que a gente vai estudar na letra de câmbio. Mas, em regra, a grande maioria, né, dos devedores diretos são aqueles que criam o título de crédito, quem preenche, quem assina esse título de crédito e depois entrega esse título para o credor, fazendo a tradição do título ao credor. Esse normalmente é o devedor direto do título de crédito. Então, para eu cobrar alguém no meio da cadeia de circulação, são devedores indiretos, eu vou ter que protestar. Né? E para eu cobrar alguém do começo, lá no início da cadeia de circulação, né, eu não vou ter que protestar, eu posso cobrar diretamente ou executar diretamente essa determinada pessoa aí. Né? Então, essa é a diferença de devedor direto e devedor indireto, né? E que são identificados pela regrinha do direito de regresso. Se o devedor é cobrado e surge direito de regresso, ele é indireto. E, portanto, normalmente quem está no meio da circulação. Se o devedor cobrado pega o título e não tem direito de regresso, não tem ninguém atrás dele, né? Ele, na verdade, extinguiu o título, né? Esse é o devedor principal, esse é o devedor direto do título, né? E aí varia um pouquinho de tipo de título para tipo de título, e a gente vai estudar depois. Bom, pessoal, mas vocês podem estar me perguntando agora, professor, o que é um protesto? Protesto é um ato cambiário, pelo qual o credor
ele leva esse título de crédito a um cartório de protesto, e o cartório de protesto, ele vai apontar esse título para protesto, né, e, na verdade, intimar o devedor para pagar esse título de crédito. Então, ele é uma forma de cobrança do próprio título de crédito, e uma cobrança, na verdade, oficializada, porque é feita através do cartório, né? Por quê? Porque eu posso ser credor de um título de crédito e procurar o devedor desse título de crédito e até apresentar o título. Ó, devedor, eu sou credor porque eu estou na posse do título, o título está aqui, você tem que me pagar esse título. E o devedor pode simplesmente falar, legal, virar as costas e vazar, sumir na braquiária aí, e eu ficar com o título, mas ficar a ver navios, né, sem conseguir receber. Gente, isso aconteceu no meio da rua, né? Ou pior, isso aconteceu na casa do devedor. Que jeito que eu, credor, vou conseguir provar que eu realmente tentei cobrar esse título de crédito do devedor e simplesmente o devedor me deu as costas e não me pagou esse título? Que jeito que eu vou conseguir provar se a cobrança aconteceu no meio da rua, se a cobrança aconteceu na casa do devedor? Não tem jeito, né? E é por isso que existe um meio oficial, né, e documental para provar essa tentativa de cobrança, que é o protesto. Porque o credor leva o título em cartório, o cartório vai fazer o apontamento desse título a protesto, né? E um funcionário do cartório vai buscar, vai procurar e vai encontrar o devedor e vai intimar o devedor e falar, ó, compareça em cartório e pague esse título em até 3 dias. E aí, se ele comparece em cartório em até 3 dias e paga o título, né? O título é quitado, né? E, portanto, não tem necessidade de protestá-lo. Agora, se o devedor intimado não comparece em cartório no prazo de 3 dias, aí aquele título que estava apontado para protesto, ele vai ser efetivamente protestado. E sendo efetivamente protestado, acontece algumas coisinhas ruins para o devedor. Por quê? Porque os cartórios, eles vão tornar público aquele título, aquela dívida, e que o devedor, apesar de intimado, não pagou. Portanto, ele está inadimplente. Né? E essa lista é pública. Então, qualquer pessoa com CPF, com CNPJ do devedor, pode fazer uma busca nos cartórios de protesto, inclusive o aplicativo de celular, e vai descobrir que aquela pessoa tem uma dívida em nome dele aí, né? E, além disso, existe um convênio entre os cartórios de protesto e aquelas entidades protetivas de crédito, como SCPC, Serasa, e, portanto, o nome desse devedor, com a lavratura do protesto, com a efetivação do protesto, o nome desse devedor é apontado, né, e negativado junto ao SCPC e ao Serasa, né? Então, aquela pessoa vai ter todas as restrições inerentes à negativação. Provavelmente não consegue mais financiamento, não consegue mais abrir crediário, né? Pode ter contas bancárias bloqueadas ou encerradas, provavelmente não consegue mais cartão de crédito, né? Então, sofre restrições práticas aí em razão do protesto, né? E também, olha que interessante, uma vantagem técnica. O protesto, então, né, provou que o credor efetivamente procurou o devedor, que o devedor foi intimado e que não pagou. Portanto, esse protesto constituiu o devedor em mora, formalmente. O protesto, ele constituiu o devedor em mora, formalmente. E lá em Teoria Geral das Obrigações, né, alguns semestres atrás, aí, né, em Direito Civil, vocês já estudaram os efeitos da mora. Com a constituição do devedor em mora, passa a correr correção monetária, passa a correr juros moratórios, passa a correr multa moratória, né? Então, o devedor, então, ele vai ter que arcar não só mais com a dívida, mas com todos os consectários legais inerentes àquela dívida em razão da mora, como a correção monetária, como juros moratórios, como a multa moratória aí, né? Então, uma situação bem, para o credor, bem interessante, né? Que é criada através do protesto.
E para o devedor, ao contrário, né? Uma situação bastante desinteressante, porque ele passa a ter encargos múltiplos, né? Tanto encargos financeiros, né? Que são os encargos moratórios, como também encargos em razão da negativação do nome dele, né? Em razão da negativação do nome dele. Por exemplo, pessoal, quando as pessoas vão comprar determinado bem de alguém, né? Um carro ou principalmente um imóvel, né? Nós, quando estamos auxiliando aí o comprador, a gente pede para que o vendedor traga para a gente também certidões dos cartórios de protesto, para verificar se ele não tem nenhuma dívida aí. Por quê? Porque se ele tem dívida e ele vende o bem, o móvel, o veículo, por exemplo, ou principalmente os imóveis, isso pode ser considerado fraude de acreedores ou fraude à execução, né? Então, a gente só orienta nosso cliente comprador a efetivamente realizar o negócio se o devedor não tem dívidas ou não tem grandes dívidas em nome dele aí. E uma das formas de descobrir se ele deve ou não deve, né, dentro dos títulos de crédito, é através de protesto, né? A gente pede as certidões dos cartórios de protesto para verificar se não tem nenhum protesto de título de crédito contra essa determinada pessoa aí, né? Então, isso é muito importante. Pessoal, e aí aproveitando o ensejo para falar um pouquinho do protesto em si, né, mas principalmente do cartório de protesto. Por quê? Porque nas comarcas menores, provavelmente vai ter um cartório só que faça protesto, né, que é o cartório de títulos e documentos. E se é uma comarca realmente pequena, esse cartório não é um cartório autônomo, ele funciona junto com outro cartório, né? Então, tem lá cartório de registro civil, cartório de notas e também cartório de títulos e documentos, tudo junto, né? Agora, as comarcas maiores, elas passam a ter cartórios autônomos, né? Então, para fazer o protesto, vocês têm que procurar o cartório de títulos e documentos, cartório de títulos e documentos. E dependendo do tamanho da comarca, não vai ter um só não, vai ter vários. E aí, um deles funciona como cartório distribuidor do protesto, então você tem que ir nesse cartório, que é o cartório de títulos e documentos, distribuidor do protesto, você apresenta o título, né, para esse cartório distribuidor do protesto, e o cartório distribuidor do protesto, ele não vai protestar o título, ele não vai apontar a protesto o título, ele vai, na verdade, sortear um dos cartórios de títulos e documentos daquela determinada comarca, e aí você, então, deve procurar o cartório, né, sorteado, e é o cartório sorteado que vai fazer efetivamente o apontamento para protesto do título, né? Então, comarcas maiores aí funciona dessa forma. Um cartório é o distribuidor, né? E o distribuidor, então, sorteia os demais cartórios, né? Um deles, pelo menos, onde vai ser realmente efetivado o apontamento para protesto, né? Então, é assim que funciona. Então, marcas pequenas, na verdade, é um cartório só que conjuga tudo, né? Registro civil, notas e títulos e documentos, né? Comarcas um pouquinho maior, vai ter um cartório de títulos e documentos, né? E comarcas maiores aí, vai ter vários cartórios de títulos e documentos e um cartório, dentre eles, vai ser o distribuidor, e você deve procurar primeiro o distribuidor e o distribuidor que vai indicar qual é o cartório que vai efetivar o protesto aí, né? Eu não posso falar pelas outras comarcas, eu posso falar por Jales, né? Jales, o cartório distribuidor era o cartório de registro de imóveis, né, que conjugava também títulos e documentos, era o cartório de registro de imóveis, e os dois cartórios de notas que a gente tem em Jales, o primeiro ofício de notas e o segundo ofício de notas é quem lavravam o protesto aí, né? E em Jales havia essa peculiaridade, o registro de imóveis também lavrava protesto, ele era distribuidor, né, e ele distribuía, podendo sortear o primeiro de notas, o segundo de notas, e ele próprio de registro de imóveis, que também efetivava protesto aí. Agora mudou, né? E agora, se eu não me engano, o primeiro ofício de notas é o distribuidor do protesto, e o protesto é feito ou no primeiro de notas, que também é o distribuidor, ou no segundo de notas, né? Que faz protesto, mas não é o distribuidor. Então, em Jales, você procura o primeiro de notas como distribuidor e o primeiro de notas vai sortear ou ele próprio ou o segundo ofício de notas, e aí você procura o cartório sorteado para fazer esse protesto aí,
né? As demais cidades eu não conheço, né? Então não sei como funciona, né? Mas se vocês procurarem qualquer cartório, né? Ou até mesmo às vezes o registro de imóveis, né? Ele vai explicar para vocês qual é essa temática, qual é o distribuidor, e aí fica tranquilo, né? Ou procura o de notas, que eles explicam aí, né? Mas em Jales, hoje é assim. O primeiro ofício de notas é o distribuidor e ele sorteia os dois ofícios de nota, primeiro e segundo, para fazer o apontamento de protesto aí. Pessoal, e olha que interessante, né? Feito o protesto aí, o próprio sistema de protesto já emite um boleto de pagamento. Então, na verdade, quando o funcionário do cartório de títulos e documentos procura o devedor, né, para intimá-lo para pagamento, ele já até leva o boleto bancário aí. Se o devedor nem quiser ir no cartório, nem precisa, ele pega o boleto bancário e paga em qualquer agência bancária, se não me engano, até em lotérica ele paga, né, e já quita isso aí. Agora, olha só, o protesto é um ato cartorário, e sendo um ato cartorário, ele tem emolumentos, Quem o credor que aponta o título não vai pagar os emolumentos. E por que não vai pagar? Como forma de incentivar os credores a levar realmente os títulos a protesto. Por quê? Porque para devedor indireto, o credor até é obrigado a levar para protesto. Mas para devedor direto, o credor não é obrigado a levar a protesto. Não precisa protestar. Mas se quiser, pode. Então, como uma forma de incentivar os credores a levar o título a protesto, como forma de cobrança, né, os emolumentos não são cobrados do credor que aponta o título a protesto. Porém, tem emolumentos. E quem vai pagar? O devedor do título. Então, esse boleto, né, e o valor final do título para pagamento do cartório após o protesto, ele inclui o valor do título e inclui também o valor dos emolumentos cartorários aí. Se eu não me engano, está girando em torno de R$80, deve ter subido, em torno de 80, né, R$100 aí, né, os emolumentos cartorários de um protesto. Então, o devedor vai ter que pagar o valor do título para conseguir cancelar o protesto, né, e também os emolumentos cartorários aí pelo protesto. Então, esses emolumentos ficam todos a cargo do devedor. Então, vocês, credores, aí não se preocupem. Vocês podem levar a protesto que vocês não vão pagar os emolumentos. Mas os devedores que se cuidem, porque além do valor do título, paga também os emolumentos. E para terminar, pessoal, já que a gente está falando tem mais coisa, muito mais coisa de protesto, e já que a gente está fazendo um resumão meio geral de protesto aí, veja só, o credor intimado para pagar, o devedor intimado para pagar, ele já recebe o boleto, ele pode pagar esse boleto, né, ou qualquer banco aí, né, ou então ele pode ir direto no cartório e ele pode pagar também esse título protestado direto em cartório. Belezinha. Mas ele pode também pagar esse título para o credor originário, né? Porque o título foi protestado, então lá vai estar o nome do credor, né? Porque só consegue protestar quem tiver de posse do título. Então, quem estiver de posse do título vai em cartório, apresenta o título, né, para protesto, e é lógico que o cartório vai pegar todos os dados aí do credor possuidor do título, inclusive aquilo é prova de fé pública que aquela pessoa realmente estava de posse do título quando apresentado a protesto, né? Porque a gente já viu aí que o credor é o possuidor, para ser credor tem que possuir o título. Então, o cartório não vai colocar o nome de qualquer pessoa. Estou com um título lá em casa, protesta aí para mim. Não, você vai ter que apresentar o título, porque o credor é o possuidor, né? Então, quando o cartório coloca o nome daquela pessoa, é porque aquela pessoa realmente estava de posse do título de crédito. E isso vai ficar documentado. Então, se o devedor quiser, ele pode procurar diretamente o credor e pagar diretamente ao credor. O credor vai falar, não vou receber, porque eu já protestei, né? Eu protestei porque eu estou louco para receber. Então, se o devedor eu sou credor e o devedor vem me procurar para pagar, eu não vou falar, procura o cartório. Pô, dá aqui o dinheiro, estou precisando, né? Tá aqui. Então, claro, o credor vai receber. E aí, quando o credor recebe, aquele título, na verdade, está quitado, né? Está lá no cartório, mas na verdade está quitado, né? E por isso o protesto não pode permanecer. Então, quando o credor recebe, ele é obrigado a dar um documento para o devedor conseguir dar baixa naquele protesto, que chama-se
carta de anuência. Carta de anuência. Então, quando o devedor procura diretamente o credor e o devedor paga diretamente ao credor, o credor é obrigado a dar carta de anuência para o devedor, e aí o devedor consegue, então, ir lá no cartório e dar baixa naquele determinado protesto, né, através da carta de anuência do credor. Só que aí fica um detalhe. O devedor, quando paga para o credor, paga o valor do título. O credor não sabe nada de emolumentos, credor não teve que pagar nada para protestar, então credor não sabe nada de emolumentos, né? Cartorários aí não é com ele, não pagou, né? Então o credor, na verdade, ele só pode receber o valor do título e entregar a carta de anuência dando quitação ao título. E aí o devedor de posse da carta de anuência vai lá no cartório e acha que tá belezinha, né? Acha que tá de boa e apresenta a carta de anuência, né, para dar baixa no protesto. O cartório recebe a carta de anuência e fala, ó, tem o valor dos emolumentos ainda que você vai ter que pagar, né? Então, muita gente até acha que, protestou, mas eu vou pagar direto para o credor, porque aí eu não tenho que pagar nada do cartório. Não adianta, né? Porque mesmo que você, devedor, tenha a carta de anuência, você vai ter que levar essa carta de anuência no cartório e o cartório só vai realmente dar baixa no protesto quando você pagar os emolumentos cartorários aí, né? Então, apresenta a carta de anuência, mas o cartório vai te cobrar, né? Vai cobrar ao devedor, né, os emolumentos cartorários ainda, né? E aí a pessoa fica louca. Nossa, mas eu já paguei, eu tenho que pagar de novo. Vai, você deixou ser protestado, né? Você deixou ser protestado, faz parte, né? E realmente, os emolumentos é ônus do devedor, né? Os emolumentos cartorários é ônus do devedor. Pode estipular de forma contrária? Pode estipular de forma contrária? Falar, eu, devedor, estou sem dinheiro, credor, pelo amor de Deus, você não paga, eu te pago o título, mas você não desconta e paga o valor dos emolumentos? Pode fazer um acordo dessa forma? Até pode, mas pela regra geral, claro, os emolumentos são do devedor. É o devedor protestado que vai pagar esses emolumentos. Pessoal, beleza isso aqui? Com isso a gente fez um resumão aí sobre o protesto dos títulos, né? E a gente pode continuar agora para essa segunda questãozinha aqui, né? De títulos de crédito também. Pessoal, eu vou seguindo para a gente também não parar, não perder muito tempo, né? Mas vocês estão cientes. Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem, pelo microfone, pelo chat, que eu vou parar e responder, né? Ouvir vocês. Então, eu vou seguindo, né? Mas me interrompam a hora que vocês quiserem aí. Olha lá. Seguindo a segunda questãozinha de título de crédito. Caso, em decisão com trânsito em julgado, o réu tenha sido condenado ao pagamento de determinado valor ao autor, a sentença poderá ser objeto de protesto, se, no prazo legal, o réu não realizar o pagamento. Pessoal, bem interessante isso aqui, bem interessante isso aqui. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Essa questãozinha, ela foi formulada na época do Código de Processo Civil de 73, né? E nessa época, o Código de Processo Civil não falava nada a respeito disso, da possibilidade de protesto de sentença. A lei de protesto permitia, não especificamente o protesto de sentença, mas permitia, como permite até hoje, o protesto de qualquer documento, né? Na prática, qualquer documento ele pode ser protestado. E a sentença, então, se incluía nessa categoria de documento. E, apesar do Código de Processo Civil de 73 não falar nada a respeito, a lei de protesto, ainda que de forma geral, por permitir qualquer documento, permitia também o protesto de sentença, né? Então, o entendimento era que seria possível, sim, era possível, desde os códigos de 73, o protesto de sentença aí, porque a lei de protesto permite o protesto de qualquer documento. E aí veio o Código de 2015, e o Código de 2015 ele é expresso na possibilidade de protestar sentenças e decisões judiciais, que é o artigo 517 do CPC. É expresso nesse sentido. Se vocês puderem depois, deem uma olhadinha aí no artigo 517 do CPC. Então, não há dúvida mais, né? Inclusive as sentenças, elas podem ser protestadas, né? E eu, assim,
exemplificando aí, já tive vários casos de execução, né, de cumprimento de sentença, mais tecnicamente falando, que eu não conseguia receber, e aí eu optei em fazer o protesto dessa sentença sem problema nenhum, né? Não achava bem nenhum da pessoa, né? Brincando, não achava um gato para puxar pelo rabo, e aí a gente optou em fazer o protesto dessa sentença. Então, e como que funciona hoje, já que o Código de Processo Civil de 2015 tem previsão expressa nesse sentido? A gente requer para o juiz do cumprimento de sentença a expedição de uma certidão para fins de protesto. Então, você não vai imprimir a sentença na sua casa e levar ela no cartório de protesto. Na verdade, você nem leva mais, né? Hoje tem um sistema aí de protesto, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem um sistema de protesto do cartório distribuidor de protesto, que você preenche tudo antes, né? Na sua própria casa, no seu próprio escritório, né? Tem um sistema eletrônico, e aí depois que você já preencheu, você imprime esses formulários e leva no cartório, né? Mas você não vai imprimir a sentença e levar no cartório. Você, como advogado do credor exequente, você vai requerer que o juiz expeça, então, uma certidão para fins de protesto. E aí o juiz expede essa certidão para fins de protesto, e o que vai ser protestado é a certidão para fins de protesto. E todos os dados necessários para efetivar o protesto saem dessa certidão. Então, quem é o credor e os dados do credor, quem é o devedor e os dados do devedor, qual era o prazo para pagamento, né, e quando se venceu esse prazo para pagamento, e, claro, o próprio valor da dívida, né? Então, todos os dados necessários para efetivar o protesto já saem dessa certidão. Então, apesar de a gente falar em protesto da sentença, não é propriamente a sentença. Até porque a sentença pode ser uma sentença ilíquida, né? Não ter valor, não ter sido liquidada ainda. E aí não tem como você protestar, né? Você precisa ter valor. Nós estamos trabalhando em título de crédito, né? Que é obrigação pecuniária. Precisa ter valor. E a sentença, às vezes, é ilíquida, não tem. Então, o que é protestado não é propriamente a sentença. É a certidão para fins de protesto. E, claro, como essa certidão já traz todos os dados, inclusive o valor da dívida, você só vai conseguir de fato essa certidão após o cumprimento de sentença e após o procedimento de liquidação dessa sentença. Já tem que ter sido liquidada, né, com os cálculos homologados, com o valor definido, para o juiz poder ter todos os elementos para expedir essa certidão para fins de protesto aí, né? Bom, pessoal, então a sentença pode sim ser protestada hoje através de uma certidão para fins de protesto. E, na verdade, pessoal, aquela sistemática da lei de protesto se mantém. Então, na verdade, todo e qualquer documento ele pode ser protestado sem problema nenhum, né? Inclusive contratos, né? Outro dia a gente não chegou a protestar, mas a gente cogitou em protestar um contrato de arrendamento rural, né? A pessoa arrendou uma propriedade rural de um cliente, mas não estava pagando, não sei se pagou. Não estava pagando, e aí a gente cogitou em levar esse contrato de arrendamento rural para protesto, né? Por quê? Porque as pessoas que fazem arrendamento rural, elas precisam de financiamentos bancários para poder, né, financiar a própria atividade rural, o próprio plantio, a própria criação do gado, né? E o arrendatário, ele não é proprietário da terra, então ele não vai dar a terra em garantia porque não é dele, mas ele dá o próprio contrato de arrendamento em garantia, né? Porque o contrato de arrendamento prova que ele está arrendando aquela terra e, portanto, ele vai ter as acessões, né? Plantações em cima daquela terra, ou ele vai ter a criação de gado ali. Então, ele dá a plantação e o gado em garantia através do contrato. Se a gente protesta o contrato, vai ficar, né, protestado, então torna público aquela dívida e provavelmente o nome dessa pessoa vai ser negativado no SCPC Serasa e essa pessoa não vai conseguir, então, esses financiamentos bancários para fins de realizar um manejo dentro da sua atividade rural, né, criação bovina, né, ou agricultura, né? Então, seria um ônus bem grande para o arrendatário devedor, né? Mas nós não chegamos a protestar e a coisa tá meio quieta, então eu acredito que ele tenha pago, né? Senão o credor, né, meu cliente, estaria entrando em contato comigo falando alguma coisa. Como não entrou mais, eu acredito que tenha sido pago aí. Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou essa questãozinha aqui, né? E a gente pode continuar na próxima questão de título de crédito, também da CESP. E aí está escrito lá,
O protesto da nota promissória é obrigatório para a garantia do direito de regresso contra devedores indiretos. Verdadeiro, né? Foi justamente o que a gente comentou no comecinho aí da nossa aula. Isso não é só para a nota promissória, né? É também para a nota promissória, mas é também para todos os demais títulos, né? Funciona dessa forma para a nota promissória, para a letra de câmbio, para a duplicata e para o cheque. Se for para cobrar devedor indireto, e devedor indireto é aquele que, ao pagar, surge direito de regresso, é necessário promover previamente o protesto desse título. Então, o protesto do título de crédito é obrigatório para a garantia do direito de regresso contra devedores indiretos. É isso aí, né? É correto essa determinada alternativa A. Bom, pessoal, e a gente já tinha comentado referente a ela. Então, vamos seguir, né, para adiantar aí, mas, né, como eu comentei, me interrompam a hora que vocês quiserem aí. Bom, a próxima questão de títulos de crédito fala o seguinte: os títulos de crédito contêm obrigação portátil, o que significa que cabe ao credor dirigir-se ao devedor para exigir o cumprimento da obrigação. Pessoal, os títulos de crédito, eles contêm não uma obrigação portátil, eles contêm, a gente até teve aula presencial sobre isso, eles contêm obrigação quesível. Os títulos de crédito, eles trazem obrigação quesível. E a obrigação quesível, aí sim, significa que cabe ao credor dirigir-se ao devedor para exigir o cumprimento da obrigação. Então, esse item, ele está errado porque ele colocou portável. Tira portável e coloca quesível, e todo o resto está correto, né? Então, o título de crédito contém uma obrigação quesível, o que significa que cabe ao credor dirigir-se ao devedor para exigir o cumprimento da obrigação. A obrigação quesível é o credor que procura o devedor, e o título de crédito é assim, porque o credor é quem está de posse do título. E para o título ser cobrado, ele precisa ser apresentado no original. Então, só tem um jeito, o credor procurar o devedor, porque é o credor que está de posse desse título de crédito aí. Pessoal, e essa é a sistemática do título de crédito. Agora, só para complementar e explicar. Portável é o contrário. Obrigação portável é aquela em que o devedor procura o credor para pagamento, né? Não se aplica ao título de crédito, né? E na prática acho que é bastante raro aí o devedor procurando o credor. Nossa, eu quero pagar, adoro pagar minhas dívidas, né? Isso é bastante raro, mas é possível, né? Então, obrigações portáveis não é o caso do título de crédito, mas é possível, eventualmente possível, é aquela em que o devedor procura o credor. Essa é a obrigação portável. Bom, pessoal, com isso a gente terminou também esse item da CESP aqui e a gente pode adiantar um pouquinho sobre as questões de múltipla escolha. A primeira é de direito internacional privado, a segunda também é de direito internacional privado, a terceira também, né? E a última só que é de título de crédito. Então vamos responder essa última questãozinha aqui, a última questão que é de título de crédito. Olha lá, no tocante ao protesto, é correto afirmar que, alternativa A, o apresentante só poderá retirar o título ou documento da dívida, pagos emolumentos e demais despesas, após a lavratura do protesto, né? Pessoal, não é após a lavratura do protesto, né? Você aponta para protesto e você já retira os documentos aí. Então, você não precisa esperar correr aqueles 3 dias para o protesto ser efetivado para retirar os documentos, né? Basta o apontamento e aí você já pode retirar, não precisa aguardar os 3 dias para retirar depois, né? Então, o erro está no após a lavratura do protesto. Não, basta o apontamento para protesto. A B, pessoal, o protesto trata de ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originária exclusivamente em títulos de crédito cambiário. Pessoal, o erro está na palavra exclusivamente. O resto está correto. O protesto realmente se trata de ato formal e solene, feito em cartório, né? Portanto, até com fé pública, né? Então, tal formalidade, tal solenidade existe, né? Trata-se até tem até fé pública.
né? Então, trata-se de ato formal e solene, pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originária em títulos de crédito cambiário. Correto, né? Se fosse assim, correto. O problema é o exclusivamente. Por quê? Exclusivamente significa só em título de crédito. Não é só em título de crédito. Nós já vimos, inclusive para a alternativa acima aí, que é possível o protesto de sentença, hoje através da certidão para fins de protesto, é possível o protesto de contratos, né, com o exemplo que eu comentei aí, que a gente quase protestou um contrato de arrendamento, e como eu comentei também, a lei de protesto permite o protesto de qualquer documento que tenha valor em si, ele pode ser protestado livremente aí, claro, respondendo o credor, né? Respondendo o credor, se ele agir de má fé, se ele falsificar alguma coisa, se aquele documento não for real, o credor vai responder. Mas, pela lei, né, e presumindo a boa-fé das pessoas, todo e qualquer documento pode ser protestado, sim, né, desde que ele tenha valor. Então, o que torna a alternativa errada é o termo exclusivamente. Bom, pessoal, C. Olha lá, alternativa C. Inclui-se entre os títulos sujeito a protesto as certidões de dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Pessoal, isso é bem legal, Essas certidões de dívida ativa, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos entes políticos, a gente costuma chamar no dia a dia pelas siglas CDA, Certidão de Dívida Ativa, CDA, Certidão de Dívida Ativa. E toda vez que nós, pessoas, né, físicas ou jurídicas, devemos algo para o poder público, principalmente tributos ao poder público, e nós não pagamos esses tributos no prazo legal, essa dívida que nós temos pelo poder público, ou, né, como é vice-versa, esse crédito que o poder público tem da gente, ele é inscrito numa lista de devedores. E essa lista de devedores recebe o nome de dívida ativa. Por que dívida ativa? Porque as pessoas efetivamente devem para o poder público e não está prescrito. E se não está prescrito, aquela dívida ainda está ativa, aquela dívida ainda pode ser cobrada, né? Então, a dívida ativa nada mais é que o rol de devedores para o poder público, né? Ou aos olhos do poder público, o rol de credores que ele tem para ele poder cobrar, principalmente em razão, né, de débitos tributários. E quando o poder público ele quer cobrar uma dessas dívidas dentro da lista toda, que é a lista da dívida ativa, ele não vai juntar no processo de cobrança a lista inteira, que aí perde sentido, né? Não tem como, sairia até mais caro que às vezes a dívida, e ficaria gigante juntar a lista inteira de devedores. Então, o que o poder público faz? Ele extrai apenas um trecho da lista ou uma dívida da lista, certificando que aquela dívida está sim presente na lista. E essa certificação que aquela dívida está sim presente na lista recebe o nome de certidão de dívida ativa ou CDA. Então, ela certifica a existência de uma dívida específica, permitindo então a cobrança daquela dívida específica, sendo desnecessária a juntada de toda a lista da dívida ativa e juntando apenas a certidão, né, que é um documento só no processo de cobrança, no processo de execução. Pessoal, e se tem essa CDA, o processo de execução também é específico, também é próprio. É a famosa execução fiscal. A famosa execução fiscal. Então, o poder público ele cobra as suas dívidas, né, através de uma execução fiscal, e o título executivo da execução fiscal é a CDA. É a CDA. Né? E o título executivo, então, é a CDA, permitindo, então, essa execução fiscal aí. Pessoal, aí em Fernandópolis existe até um órgão, né, judiciário próprio para atuar nessas execuções fiscais, que é o anexo fiscal, né? O anexo fiscal, né?
Eu sei onde é, mas eu não consigo explicar aí, né? Eu passo sempre em frente quando eu vou embora de Fernandópolis aqui para Jales, né? Então, em Fernandópolis tem um órgão judiciário próprio só para tocar esses processos de execução fiscal aí, que é o anexo fiscal. E o título executivo dessas execuções fiscais é a CDA. Até pouco tempo atrás, entendia-se que essa CDA como era título executivo da execução fiscal, ela só viabilizaria a própria execução fiscal, né? E, portanto, não seria passível de protesto. Porém, né, se eu não me engano, isso chegou até o STF, e o STF pacificou que sim, a CDA ela pode também ser protestada. E aí, os órgãos públicos, em vez de executarem diretamente, porque tudo isso tem um custo, tem um tempo, que é um processo normal, passaram a apresentar essas CDAs para protesto, né? Eu tive casos de ação de sussação de protesto, cancelamento de protesto em Jales, em Fernandópolis, né, em razão desse apontamento para protesto das CDAs. Então, isso se tornou algo bastante comum, né? Quem trabalha na prefeitura, quem trabalha aí no anexo fiscal, provavelmente já ouviu falar sobre isso ou até já fez, né, protesto de CDA. Os poderes públicos começaram a fazer isso aí já tem tempo e foi uma forma bem interessante de cobrança, né? Uma forma bem interessante para o poder público de conseguir cobrar os seus créditos. De modo que, pessoal, essa alternativa C, ela está correta, né? Isso aqui foi uma pacificação através de um entendimento jurisprudencial, que as CDAs, elas podem sim ser protestadas livremente. Então, a alternativa C é correta. A D, o título do documento de dívida, cujo protesto houver sido sustado judicialmente, poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial do credor. Pessoal, olha só, quando o título do documento cujo protesto houver sido sustado, e o que é sustado? É impedido de se realizar, os documentos ficam em cartório, né? Então, o erro está falando que podem ser retirados. Não podem, né? Se o protesto ele for sustado, ele for impedido, os documentos permanecem em cartório. Por quê? O cartório não tem nada a ver com isso, né? O cartório não tem nada a ver com isso. Foi o credor que levou os documentos e aí, por um erro do credor, o devedor conseguiu sustar, conseguiu impedir esse protesto aí, né? E o cartório não tem nada a ver com isso. Então, o cartório tem direito de receber, inclusive, emolumentos. Então, não se retira os documentos lá, eles permanecem em cartório até ser quitado, até ser regularizado e quitado com o cartório aí. Então, não se retira. Pessoal, e aqui interessante, né, vamos falar um pouquinho desse procedimento de protesto e da famosa ação de sustação de protesto, né? Acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A ação de sustação de protesto. Funciona assim, pessoal. O credor de posse do título, ele leva esse título para protesto, ele apresenta esse título para protesto no cartório, né? E aí o cartório, então, vai intimar o devedor para que compareça lá no cartório e pague esse título em 3 dias, em até 3 dias, sob pena de efetivação do protesto. Então, o título é apresentado, o cartório aponta para protesto, intima o devedor e dá um prazo de 3 dias para o devedor pagar. Se o devedor não pagar em 3 dias, ao término desses 3 dias que o título vai ser efetivamente protestado. Então, a gente tem apresentação, apontamento, 3 dias, e se não pago, aí sim, efetivamente, protesto. Nesse prazo de 3 dias, o devedor ele pode comparecer e pagar. E se ele pagar, o título que foi apontado a protesto não vai ser protestado, né? Porque ele pagou. Claro, vai pagar a dívida e também os emolumentos cartorários aí. Agora, se tiver alguma coisa errada nesse título, né, não por culpa do cartório, por culpa do credor, se tiver alguma coisa errada nesse título, nesse prazo de 3 dias, em que houve o apontamento, mas ainda não houve o protesto, o devedor ele pode ajuizar uma ação na justiça, um processo na justiça, chamado ação de sustação de protesto, né? E por que sustação de protesto? Porque houve o apontamento, 3 dias, e aí vai ser efetivado o protesto. Então, nesses 3 dias, você ainda não tem protesto. Então, você entra com a ação judicial de sustação de protesto
porque a ideia é justamente de impedir a realização do protesto. Então, a ação de sustação de protesto, ela tem que ser ajuizada nesse período, entre o apontamento e os 3 dias até a efetivação do protesto. E aí cabe, então, ação de sustação de protesto. Agora, se já passou os 3 dias e já houve o protesto, não tem como você entrar mais com ação de sustação de protesto. Porque você vai sustar, você vai impedir o quê? Se o que você queria impedir já ocorreu. Então, não cabe. Se passou os 3 dias e ocorreu o protesto, não cabe mais ação de sustação de protesto. Depois do protesto, então, você vai ter que entrar com ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com cancelamento de protesto. Então, depois de efetivado o protesto, não é mais sustação, é cancelamento do protesto. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com cancelamento de protesto. Pessoal, eu já vi, né, um monte de gente entrando aí com ação de sustação de protesto depois dos 3 dias. Aí já teve protesto. O que o juiz fez? Mandou emendar a petição inicial. Falou, esclareça se você quer sustação mesmo, porque na verdade o protesto ou já foi, já tem documento que já foi, ou pelo prazo o juiz já sabe, já deve ter sido, então não é mais sustação de protesto, é cancelamento de protesto aí, né? Então tomem cuidado com isso, né? Ação de sustação de protesto é só entre o apontamento pelo credor e a intimação do devedor, né? E 3 dias com a efetivação do protesto, nesse período. Depois dos 3 dias, com o protesto efetivado, aí não cabe mais sustação, aí é cancelamento do protesto. E a última, o prazo de registro do protesto será de 48 horas, contados da protocolização do título ou apontamento da dívida. Não, pessoal, o prazo é de 3 dias, né? Então, aponta dá 3 dias e depois que é efetivado o protesto. Não é 48 horas, é 3 dias. E com isso, então, realmente a melhor resposta é a alternativa C, né, de Dr. Pedro Calado, né? Dr. Pedro Calado aí, alternativa C. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a primeira atividade avaliativa, né? A atividade da primeira semana aí, e a gente pode dar sequência, né, para a segunda atividade avaliativa. Lembrando que estou à disposição aqui, né? Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem, por áudio, por escrito, fiquem à vontade aí. Né? Se não, né, para a gente também não perder aí muito tempo, né, sem mais delongas, tal, né, a gente vai seguir para a segunda atividade aqui. Mas me interrompam a hora que vocês quiserem. Cadê? Estudo dirigido, aqui, né, atividade pertinente aí a segunda semana. Vamos dar um zoom para facilitar a visualização e vamos seguir. Olha lá, vamos pegar as atividades aqui. Exercícios de fixação. Aqui nós temos uma questão discursiva, né? Então, vamos lá. E essa questão discursiva, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Então, aqui são fatos hipotéticos, pessoas hipotéticas, né? Caso hipotético, qualquer semelhança com a realidade aí é mera coincidência, né? Bom, vamos lá. Em uma situação hipotética, olha, a questão deixa claro que é uma situação hipotética. A Ayrton Nossa adquiriu um aparelho de fax e o pagou através da emissão de um título de crédito entregue à loja Mesbla. Contudo, o aparelho de fax jamais funcionou. A loja Mesbla transferiu esse título de crédito para terceiro, que jamais soube que a causa de emissão do título pelo Ayrton Nossa era a compra de um aparelho de fax quebrado. Agora responda as questões A e B. A questão A. Se a loja Mesbla não tivesse transferido o título a terceiro e o título ainda estivesse em sua posse, ela, a loja Mesbla, poderia cobrar esse título? E o Ayrton Nossa teria alguma defesa para evitar o pagamento? E aí vem a questão B. Questão B. Como a loja Mesbla transferiu o título a terceiro, esse terceiro pode cobrar o título? E o Ayrton Nossa teria alguma defesa para evitar o pagamento?
Justifique sua resposta com base nos princípios da autonomia e da inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Bom, pessoal, então vamos comentar esses dois princípios aí, né? E aí a gente volta e responde a questão. Olha lá, o princípio da autonomia diz o seguinte, que as relações cambiárias, elas são autônomas, né? As relações cambiárias, elas são autônomas. E daí surge, então, o primeiro subprincípio, que é o princípio da abstração, né? Pelo qual, feito o negócio subjacente, e ainda que esse negócio subjacente tenha sido pago através da emissão de um título de crédito, com a emissão desse título de crédito e a entrega desse título do devedor para o credor, ocorre o fenômeno da abstração, pelo qual o título de crédito se abstrai, se desvincula do negócio subjacente e passa a valer por si. De modo que lá na frente, havendo inadimplência, não é necessário cobrar o negócio ou provar o negócio subjacente. Você cobra apenas o título de crédito, né? Estou de posse desse título de crédito, eu sou credor desse título de crédito, o título de crédito não foi pago, eu quero receber o título de crédito. Só isso, né? Essa é a fundamentação de uma execução de um título de crédito. Não preciso colocar lá que o negócio foi, aquele título foi emitido em pagamento de uma venda, de um fax, pela Ayrton Nossa, na loja mesmo, nada disso, né? O negócio subjacente é importante para a emissão do título. Mas uma vez emitido e entregue, feita a tradição do devedor desse título para o credor, ele se abstrai e ele passa a valer por si próprio e ele é cobrado por si próprio. Essa é a ideia da autonomia, né, e do subprincípio da abstração. E aí a gente vai um pouquinho mais além, né, e passa a estudar agora esse princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Pessoal, o título de crédito, então, ele vale por si próprio. E ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para circular de pessoa para pessoa. Já pensou se cada pessoa que eventualmente quisesse pegar aquele título de crédito, para pegar aquele título de crédito, tivesse que ter acesso ou prova do negócio subjacente? Se isso fosse necessário, ninguém pegaria um título de crédito, porque é impossível ter prova da circulação daquele título de crédito. A Mesbla mesmo, né, a antiga loja Mesbla, ela não pegava um cheque por dia, ela pegava zilhões de cheques no Brasil inteiro e ela, né, ou descontava esse cheque ou até circulava esse título esse cheque. E ela nem sabia se aquele título foi feito em razão da venda de um fax, ou foi feito em razão da venda de roupa, ou venda de uma geladeira, sei lá, né? Não tinha como ter esse controle, não tem como ter esse controle e nem precisa ter esse controle. Por quê? O título vale por si só e ele é feito para circular. Então, a pessoa que vai pegar um título que está sendo circulado, ele vai pegar o título e pelo título, não pelo negócio subjacente aí, porque o título vale por si só e a gente, né, tem a garantia do direito que aquele título, então, é autônomo, tem validade, né, e tem exigibilidade. Eu posso pegar esse título sem nem saber qual foi o negócio subjacente que deu origem àquele título de crédito aí, né? E se eu nem sei o negócio subjacente que deu origem àquele título, quando eu estou pegando aquele título, eu estou acreditando que aquele título é válido, como o direito me garante. E, portanto, eu estou de boa-fé. O que significa dizer que eu estando de boa-fé e pegando aquele título, como eu nem sei, na verdade, às vezes eu nem tenho a possibilidade de saber qual é o negócio subjacente, eventuais vícios desse negócio subjacente não vão contaminar o próprio título, né? Eventuais vícios do negócio subjacente não vão contaminar o próprio título, não vão invalidar o próprio título, de modo que o título é válido, independente do negócio e até independente de defeitos ocorridos ou vícios ocorridos no próprio negócio. A pessoa que pega o título, portanto, o terceiro, ele confia no título e vícios do negócio não contaminam
esse título. E, portanto, esse título é plenamente cobrável, plenamente execuível aí, né? Agora, pessoal, o contrário. Se o terceiro que está na cadeia de circulação está pegando um título, ele sabe que aquele título tem uma origem viciada. Se ele sabe que aquele título tem uma origem viciada, na verdade ele está pegando o título sabendo. E se ele está pegando o título sabendo, ele não está de boa fé. Pelo contrário, ele está de má fé, porque ele sabe que o título tem uma origem viciada. E aí, ele não pode alegar, falar, olha, eu peguei o título porque eu estava confiando no título. Você não estava confiando no título porque você sabia que o título tinha uma origem viciada, uma origem ilegal. E então você pegou o título de má fé e o direito também não vai poder proteger as pessoas que agem de má fé. Então, se esse terceiro, apesar de estar na cadeia de circulação do título, ficar provado que ele sabia do vício de origem do título, ele estava de má fé, aí esse vício de origem, para ele que está de má fé, contamina o título. E aí o título não se torna cobrável, o título não se torna execuível aí. Essa é a ideia. Então, o título, ele é feito para valer, ele é feito para circular, mas as pessoas também têm que estar de boa fé. Né? Estando de boa fé, tenha certeza, o direito vai te garantir o título, ainda que na origem ele fosse viciado. Mas você estando de boa fé, você não sabia do vício, o título está circulando, você pega e o título vai ser válido para você. Agora, se ficar provado que essa pessoa que pegou sabia do vício, e mesmo sabendo do vício ela ainda pegou o título, ela está de má fé, e aí o direito não protege as pessoas que agem de má fé, e aí esse título não vai ser válido para aquela pessoa de má fé não vai conseguir cobrar, não vai conseguir exigir aquele determinado título de crédito. Bom, esses são os dois princípios, e a gente aplica esses dois princípios, essas ideias, para conseguir responder a questão aí. E a gente começa pela questão A. Está lá escrito, ó, se a loja mescla não tivesse transferido a terceiro e o título ainda estivesse em sua posse, ela, loja mescla, poderia cobrar esse título? A gente vai ter que analisar se ela está de boa ou de má fé. O título, ele foi originado em razão de uma compra e venda de um fax quebrado. Sendo assim, esse negócio subjacente, que é a compra e venda de um fax quebrado, ele é válido, ele é exigível ou ele é viciado, ele tem um defeito? Se o fax está quebrado, ele tem um defeito. E, portanto, o comprador desse fax, que é o Ayrton Nossa, ele não é obrigado a pagar esse fax se esse fax veio com defeito. Portanto, o negócio inteiro é defeituoso, porque transferiu-se um produto defeituoso, e se o produto é defeituoso, o comprador ele não é obrigado a pagar esse determinado produto, a honrar esse negócio de compra e venda, e, portanto, o negócio inteiro é defeituoso. Bom, e aí foi emitido um título de crédito, e esse título de crédito foi entregue para a loja e continua na posse da loja. Aí a questão pergunta, se a loja mescla não tivesse transferido, ou seja, a loja mescla tivesse continuado na posse do título, ela está na posse, ela é credora. Ela poderia cobrar esse negócio? Vai depender dela estar de boa ou má fé em relação ao vício do negócio subjacente. A loja mescla, ela sabe, ou ao menos tem a possibilidade de saber do vício do negócio subjacente, que o fax vendido estava quebrado? Claro que tem, porque foi ela que vendeu. E se foi ela que vendeu, Ayrton Nossa, claro, comentou, buscou seus direitos perante a loja. Então, é lógico que ela sabe que o fax estava quebrado, é lógico que ela sabe que o negócio era viciado, e é lógico que ela sabe que se o negócio era viciado, esse negócio não precisa ser honrado, esse negócio não precisa ser cobrado. De modo que ela, loja, poderia cobrar esse título? A resposta é não, ela não poderia cobrar esse título, porque ela está claramente de má fé. E se ela tentasse cobrar? O professor, ou não é professor, é o caso hipotético, teria alguma defesa? Teria. Qual a defesa? A alegação do próprio vício do negócio subjacente. Ele, Ayrton Nossa, alegaria, então, em sua defesa, que ele realmente emitiu o título,
Porém, ele emitiu esse título em pagamento de um negócio subjacente, que foi a venda do fax. Porém, esse negócio subjacente é inválido porque a loja vendeu um produto quebrado. E, portanto, o negócio não existe mais, o negócio não é válido e ele, então, não é obrigado a pagar por esse negócio. Nem se fosse à vista, em dinheiro, e muito menos, né, por título de crédito. Então, o vício, a defesa do Ayrton Nossa, né, dessa pessoa hipotética, é alegar que existe um vício no negócio subjacente, que esse vício é de conhecimento da loja credora e, portanto, a loja credora, quando cobrou, agiu de má fé e o direito não protege quem está de má fé, então não tem que pagar esse título de crédito. O título de crédito é inexigível, é inexequível. Essa é a resposta da alternativa do item A. Bom, pessoal, e aí vem o item B e fala o seguinte: a loja Mesbla transferiu o título a terceiro, ela passou para frente, ela circulou o título a terceiro. Esse terceiro pode cobrar o título? Pessoal, esse terceiro, qualquer outra pessoa aí, por exemplo, a loja resolveu pagar o salário de um funcionário com aquele cheque, um título de crédito, né? Através daquele título de crédito emitido pelo pessoa hipotética Ayrton Nossa aí, né? E transferiu então para terceiro. E aí, pessoal, esse terceiro vai poder cobrar o título? Gente, o terceiro sabe da origem do título? Provavelmente não. O terceiro tem como saber que aquele título foi em razão de uma compra e venda de um aparelho de fax e que aquela compra e venda foi viciada porque a loja entregou um aparelho de fax quebrado e, portanto, não haveria obrigação de pagar? Esse terceiro sabe alguma coisa do que aconteceu anteriormente? Não, ele é terceiro, ele está fora do negócio, ele está lá adiante na cadeia de circulação. Ele, terceiro, realmente confiou no título, sem nem saber, nem precisa saber do negócio subjacente. De modo que esse terceiro está de boa fé e o direito realmente protege quem está de boa fé. Então, esse terceiro vai poder cobrar o título? Vai. Esse terceiro vai poder cobrar o título, sim. E aí o juiz, então, vai mandar essa pessoa hipotética aí pagar o título. E essa pessoa hipotética, o Ayrton Nossa, teria alguma defesa contra esse terceiro? Adianta o Ayrton Nossa alegar que ele realmente emitiu o título, porém ele emitiu esse título para pagamento de um negócio subjacente, que foi um fax que veio quebrado. E, portanto, ele não vai pagar nada porque o fax veio quebrado. Adianta alegar isso para terceiro? Não. O terceiro vai olhar para ele e falar assim: e o Kiko? E eu com isso? Eu sou terceiro, você que vai se ver com a loja que te vendeu. O problema é seu, eu recebi o título da loja, não tenho como saber, né, qual foi a origem, não sou obrigado a saber, o direito não me impõe essa obrigação de saber, eu peguei porque eu confiei no título e o título ele é protegido pelo princípio da abstração, que se abstrai do negócio e vale por si próprio. Então, o teu problema, Ayrton Nosso, é com a loja, não é comigo terceiro. Eu estou de boa fé. E eu estando de boa fé, o direito me protege. Então, sim, Ayrton Nossa, né? Você vai ter que pagar esse título de crédito. As suas defesas não colam. Então, e o Ayrton Nossa teria alguma defesa para pagamento? Perante o terceiro de boa fé, nenhuma defesa. Perante o terceiro de boa-fé, nenhuma defesa aí. Não tem defesa. Né? Por quê? Porque o terceiro está de boa-fé e problemas do negócio não atingem o terceiro em razão do princípio da abstração. Gente, moral da história. Moral da história. Se você tem um título e você desconfia que ele tem problema na origem, o melhor de tudo é passar o título para frente. Porque se você passar o título para frente,
O terceiro não sabe, não tem como saber, não é exigido que ele saiba, né? E, portanto, ele pode, o terceiro, cobrar livremente esse título de crédito sem problema nenhum aí, né? Então, a melhor saída é sempre circular o título de crédito, né? Quem tiver conhecimento do vício ou de origem, estaria de má fé, não vai conseguir cobrar. Mas se circula o título, o terceiro vai conseguir cobrar livremente, porque a boa-fé se presume. A má-fé tem que ser provada e a boa-fé se presume. Então, a forma de salvar aí, digamos assim, título de crédito é fazendo com que esse título circule. Se a MES, no caso hipotético aqui, se a MES não tivesse cobrado, ela estaria de má-fé, ela não conseguiria receber. Mas ao passo que ela transferiu para terceiro e a boa-fé se presume, esse terceiro está de boa-fé, esse terceiro vai conseguir cobrar normalmente esse título de crédito sem problema algum aí, né? Então, moral da história, sempre circulem esse título de crédito. Bom, pessoal, eu não deveria contar essa história porque está sendo gravado, né? Mas, como é algo que eu não vou dar nome, é real, mas eu não vou dar nome, né? Vou contar aí. Olha lá, uma vez a gente foi procurado no escritório por uma senhora que assinou uma nota promissória, né? De um valor alto e tal, né? E ela não queria, não queria pagar, né? E ela contou a história para a gente. A história era o seguinte: ela teve um caso, né? E o amante deu para ela um cartão de crédito para ela poder usar esse cartão de crédito aí livremente. E ela usou, né? E as faturas do cartão de crédito iam para a propriedade rural desse amante, né? E aí só ele ia lá, né? Ele pegava as faturas, pagava as faturas, rasgava as faturas, sumia com as faturas, ninguém ficava sabendo. Isso ocorreu por um longo período de tempo. Porém, teve uma época que teve uma greve nos Correios, algum problema nos Correios, e as faturas do cartão de crédito da amante, em vez de ir para a propriedade rural do amante, foi para a casa do amante. E quem recebeu essas faturas foi a esposa do amante. E ela viu fatura de cartão de crédito, que ela não sabia. Ela simplesmente abriu e verificou que era um cartão de crédito que estava em nome de terceira. Aí, né? E ela, então, ficou muito brava, como era de se esperar, e ela foi na casa dessa terceira, dessa amante, tirar satisfação. E aí ela pegou o valor das faturas, que eram valores altos aí, né? E obrigou a amante a preencher, né, e assinar uma nota promissória dizendo que ela devia aquela quantia, não para o marido, né, mas para ela, a esposa, né, pegando aquele dinheiro para ela e pegou essa nota promissória, a esposa ficou de posse dessa nota promissória, portanto, a amante se tornou devedora da nota promissória e a esposa se tornou credora dessa nota promissória. Pessoal, só que essa nota promissória tem um vício de origem muito grande, porque a amante, ela não preencheu e assinou aquela nota promissória por vontade própria, ela foi claramente forçada, né? Ela foi claramente forçada. Não sei a situação em que houve, né, essa força aí, essa coação, mas ela foi claramente forçada e, portanto, não há negócio subjacente e na verdade, o que se tem aí é uma coação, né, ou física ou moral irresistível, que macula qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de dívida aí. De modo que, se a esposa credora cobrasse esse título na justiça, a amante poderia se defender, porque ambas participaram desse ato de coação e, portanto, ambas sabem que aquele título foi originado por um ato de coação e, portanto, ambas estão de má fé e, claro, o direito não protege quem está de má fé, então, né, a esposa cobraria, mas a amante se defenderia alegando o vício de coação da origem daquele título e, provado esse vício de coação, o juiz não ia mandar pagar, né? O juiz ia até acabar com o título. Vocês estão de má fé, a justiça não é lugar para má fé, né? Saiam daqui, né? Agora, olha só, se a esposa, em vez de ela cobrar, mas ela passasse essa nota promissória para frente, por exemplo, ela fosse numa concessionária de veículo
e se a concessionária de veículo eventualmente pegasse essa nota promissória e pagasse então o veículo, comprasse o veículo e pagasse esse veículo com a nota promissória e transferisse então a posse do título para a concessionária se tornando possuidora do título, a concessionária se tornaria credora desse título de crédito. E aí a concessionária então cobra esse título, protesta esse título, executa esse título. E aí a amante vai ser citada a pagar esse título de crédito aí. A amante vai poder alegar que aquele título teve vício na origem, que foi a coação, como defesa perante a concessionária? Claro que não, porque a concessionária era terceira de boa-fé. A concessionária era terceira de boa-fé. Ela não sabe, nem tem como saber, nem o direito exige que ela saiba do vício da origem. Então, ela pode cobrar esse título de crédito e a amante devedora, ela não tem o que fazer, ela não tem defesa, porque a concessionária é terceira de boa-fé. Moral da história, circulem o título de crédito. Se você tem algum problema, se você sabe que tem algum problema, ou pelo menos desconfia, para não gerar inexecução para você, circula o título de crédito, porque o terceiro de boa-fé, né, ele vai ter plena possibilidade aí de receber esse título de crédito. Agora, olha só, se a esposa não tivesse dado para transferir esse título para uma concessionária de veículo, mas, por exemplo, ela até tentou passar para o terceiro, ninguém pegou, porque falou, uma nota promissória assinada aqui, um valor alto desse, isso aqui também é estranho, ninguém pegou, né? E aí ela não teve opção, ela sabia que se ela tentasse cobrar em nome próprio, ela dançaria, então ela passou para um terceiro. Quem? A irmã dela, né? A esposa passou para um terceiro, a cunhada, aí a irmã dela, né? Uma cunhada. E a cunhada vai cobrar esse tipo de crédito. Gente, são situações diferentes. A concessionária é uma empresa que vendeu o carro, tem um contrato de compra e venda, entregou o carro. Então, dá para a gente realmente presumir a boa-fé da concessionária. Agora, a cunhada, estando de posse dessa nota promissória, de um valor alto, sem qualquer justificativa para isso, sendo parente, sendo irmã, aí desconfia um pouquinho. Então, veja que, ainda que a má-fé não se presume, são situações muito diferentes e provavelmente aí o juiz desse processo de execução, movido pela irmã, pela cunhada, contra a amante, ele vai querer saber a origem desse título de crédito, né? Ele vai desconfiar, né? Ele não vai presumir a má-fé, mas ele vai investigar a origem desse título de crédito, porque, né, alguma coisa tá estranha aí, né? Mas circule o título, circule para terceiro, a boa-fé presume, quanto mais terceiro, quanto mais alheio, quanto mais distante for do negócio, melhor, porque você consegue, então, ao menos para esse terceiro, validar esse título de crédito aí. Bom, pessoal, com isso a gente terminou essa questão discursiva aqui, que era um caso hipotético, né, de uma pessoa hipotética aí, de produtos hipotéticos e de lojas hipotéticas, e a gente pode continuar um pouquinho resolvendo então as questões testes aqui, né, duas questões testes. Vamos lá. A primeira questão teste é dessa entidade aqui de concurso, que é a Quadrix, né, e ela fala o seguinte: o artigo 887 do Código Civil Brasileiro conceitua como título de crédito o documento necessário ao exercício literal e autônomo dele contido, somente produzindo efeitos quando preencher os requisitos previstos em lei. Pessoal, esse é o texto do próprio artigo 887. Nada demais, né? É o texto legal. E continuando. Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Alternativa A. Os títulos de crédito não estão sujeitos a outros princípios ou requisitos, bastando atender os requisitos de validade previstos na lei. Pessoal, os títulos de crédito, eles são regidos por princípios próprios e muito importantes, né, que a gente estudou presencialmente: a cartularidade, a literalidade, a autonomia, e dentro da autonomia, o subprincípio da abstração, né, e o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, que a gente acabou de comentar. Então, claro que os títulos de crédito estão sujeitos a princípios e requisitos jurídicos, né? Então, essa alternativa aí está fora, né? A parte principiológica de títulos de crédito é muito forte, é muito importante. Então, está fora. A B.
Como regra, além da literalidade do crédito contido em uma carta, a legislação permite que outros elementos constem do título de crédito, como, por exemplo, a estipulação de juros, a proibição de endosso e a exclusão de responsabilidade por despesas, desde que expressamente escritos no documento. Pessoal, o princípio da literalidade exige que as informações e as cláusulas cambiárias sejam constantes do título, né? E pode colocar estipulação de juros, proibição de endosso, e a proibição de endosso recebe o nome, né? Que é a famosa cláusula não à ordem. Né? Se a gente quer proibir que o título circule por endosso, a gente escreve não à ordem em qualquer lugar do título de crédito aí, e a colocação de não à ordem nesse título de crédito proíbe aí a circulação por endosso. Né? Agora, não é possível excluir responsabilidade. Gente, a ideia do título é garantir pagamento e garantir segurança para fins de circulação do título. Então, não tem essa ideia de excluir responsabilidade, porque senão, excluir responsabilidade aqui, excluir responsabilidade aí, na verdade, ninguém vai saber o que o título vale, o que não vale, quem deve, quem não deve, e, portanto, todo mundo vai ficar com receio de pegar o título de crédito, e isso vai impedir a circulação do título. Né? Então, a gente não pode excluir responsabilidade em título, porque a ideia é a maior garantia possível, para a maior segurança possível, para a maior confiabilidade possível, para que os títulos realmente circulem aí. Né? Então, o erro da questão, ela está aqui na exclusão de responsabilidade. A gente não pode excluir responsabilidades em título de crédito, porque isso afronta a segurança jurídica do próprio título. Né? Então, essa alternativa está errada. Pessoal, mas já que eu contei uma historinha para vocês, vou contar outra, aqui também é verídica, né? Que é a proibição do endosso, que é a colocação da cláusula não à ordem. Né? Quando eu fazia a faculdade, né, eu tinha aula de título de crédito na sexta-feira à noite, né? Na sexta-feira à noite aí, as duas últimas aulas. Lá a aula terminava às 23h15 aí, né? Pessoal, então não se preocupem, né? Existe vida sim após o título de crédito. Eu tive aula de título de crédito na sexta-feira à noite, até às 23h15 e estou vivo aí, né? Mal, mas estou vivo aí. Então existe vida após os títulos de crédito, não se preocupem. E a gente teve uma aula de título de crédito na sexta-feira à noite sobre a proibição de endosso e a colocação, então, da cláusula não à ordem. Na época que eu tive essa aula, na verdade, o entendimento jurisprudencial era que você pegasse o título de crédito e riscasse a palavra ou a sua ordem, né? O termo ou a sua ordem. Se vocês pegarem um cheque aí, vocês vão ver que existe no cheque, no final da linha, onde a gente identifica o beneficiário, né? Quando a gente faz o título nominativo, no finalzinho daquela linha tem uma expressão ou a sua ordem. Quando eu tive aula, o entendimento era que bastava riscar o termo ou a sua ordem, que a gente transformava um título em não a ordem. Hoje, entende-se que não basta riscar. Hoje tem que escrever realmente não a ordem, né? Tem que escrever realmente não a ordem aí, né? E a gente teve essa aula e a gente saiu da aula sexta-feira à noite e foi comer uma coisinha aí, né? Num bar que tinha ali perto, né? E na época, né, ninguém tinha cartão de crédito, né? E também a gente não andava com dinheiro, que era São Paulo à noite, então ninguém tinha dinheiro, ele tinha só os trocados, porque se acontecesse alguma coisa, se a gente fosse abordado, a gente tinha pelo menos um dinheiro para dar. Deixava até separado aqui no bolso, que já tirava e já dava e saía dali o mais rápido possível. Então, mas muito dinheiro ninguém tinha. Não tinha celular, porque era noite e tal, era bem perigoso. E aí tinha que pagar essa conta desse bar. Aí a gente comeu rapidinho, já era tarde, o metrô fechava meia-noite, né, 00h20 ali na Sé, não precisava ir embora rápido aí. E então ficou barato. Mas ninguém tinha dinheiro, então resolvemos pagar cada qual com cheque. Né? Na época, cheque era importante, eu andava com uma folha de cheque lá. E aí resolvemos pagar com cheque. E aí a gente foi, o pessoal que foi comer lá, todo estudante de direito, né, tudo quebrado, todo mundo foi pagar com cheque aí, né, em valores pequenos. E
para sacanear, como a gente tinha acabado de ter a aula de proibição de endosso, a gente escreveu não a ordem em cada um dos cheques e depois cruzou. Não a ordem em cada um dos cheques e cruzou. E estava à noite, às vezes o dono do bar nem sabia disso, ele pegou o cheque de todo mundo. Aí ele viu que era todo mundo com camiseta da faculdade, viu que era da faculdade ali, ele pegou o cheque de todo mundo. Né? E valores pequenos, ele pegou. Então, foi um monte de cheque assim que ele pegou. E aí eu fico imaginando a semana seguinte, quando ele foi resolver receber esses cheques aí. Como era valor pequeno, provavelmente ele deve ter querido passar esses cheques para os fornecedores dele, né? Endossando o cheque e passando para o fornecedor. Ele pode até ter tentado endossar, mas o fornecedor, quando viu escrito não a ordem, provavelmente não pegou esse cheque porque tinha uma proibição de endosso, ele não podia endossar, né? Então o fornecedor provavelmente não pegou. E se o fornecedor pegou, o fornecedor tentou apresentar o cheque no banco, o banco devolveu, porque tinha proibição de endosso. Então, ele não podia, fornecedor, não podia estar de posse daquele título, né? Ele não podia ser endossatário daquele título. Só podia apresentar quem tinha recebido o título, que era o dono do bar, né? A gente colocou nominativo, não a ordem, né? O dono do bar. Então, esse fornecedor teve que ir lá e devolver todos os cheques, né? Para o dono do bar, trocar os cheques aí, porque ele, fornecedor, na título de endossatário, não conseguiria receber, porque estava proibido o endosso aí. E aí ele devolveu todos esses cheques para o dono do bar. E aí o dono do bar deve ter ficado puto e deve ter mandado, né, alguém apresentar esses cheques lá no banco. Você fala, ó, vai lá fulano de tal e apresenta esses cheques no banco aí, em meu nome. Aí essa pessoa mandada ao banco aí, deve ter chegado no banco, e o banco pegou o cheque, viu que era nominativo ao dono do bar e com cláusula de proibição de endosso, não endosso. Então, não poderia ser essa outra pessoa, esse terceiro apresentar no banco. Então, esse terceiro deve ter voltado, entregou todos os cheques para o dono do bar, e o dono do bar teve que ir pessoalmente lá no banco apresentar esses cheques, porque estava proibido o endosso, não poderia ser terceiro em nome dele a apresentar esse título de crédito aí. Eu não sei meus colegas de turma, mas eu não tive coragem de voltar lá nesse bar depois, né? Por vergonha, claro, por muita vergonha, e também, né, vai saber o que iria me servir depois disso aí, né? Mas a turma inteira fez essa sacanagem, porque foi logo depois da aula da proibição do endosso aí, né? Mas, enfim, né? Isso já faz tempo, está prescrito, né? Não cabe mais indenização por dano moral, porque prescreveu, o dono do bar tinha que ter entrado com ação de indenização por dano moral antes, agora já foi, né? Mas isso aconteceu na época aí. Bom, pessoal, vamos continuar aí. Alternativa C. Alternativa C. Tomando por base os princípios dos títulos de crédito e a expressão documento necessário, é correto afirmar que se refere ao princípio da literalidade, por meio do qual o cumprimento do direito expresso no documento só se fará com sua apresentação. Pessoal, documento necessário, ou seja, ter necessariamente um documento, não é princípio da literalidade, é princípio da cartularidade. Então, o erro está aqui, né? Não é princípio da literalidade, é princípio da cartularidade. Então, a C está fora. A D. O princípio da cartularidade poderá ser afastado quando o credor receber o título de crédito em fotocópia. Gente, não precisa nem continuar lendo. O princípio da cartularidade exige que o título seja apresentado sempre no original e, portanto, não vale cartularidade, você não pode afastar isso por fotocópia de jeito nenhum, sempre no original. Então, a D está fora aí, né? E aí, o princípio da autonomia pode ser entendido como aquele em que o crédito, para que possa circular, necessita de que a obrigação representada pelo título não dependa de mais nada do que esteja literalmente escrito no documento, não estando vinculado ao negócio jurídico de onde se originou a cártula. Verdadeiro, né? Esse é o princípio da autonomia, né? Mais especificamente o subprincípio da abstração, pelo qual, feito o negócio circulado o título, ele se abstrai do negócio subjacente e ele vale por si próprio, né? E apenas pelo que esteja literalmente constando nele
não necessitando do negócio subjacente. Perfeito, né? Essa alternativa está correta. É a descrição do princípio da autonomia, mais especificamente aí do subprincípio da abstração. Perfeito. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, vamos continuar mais um pouquinho. Eu sei que já deu uma adiantada na hora aí, mas a gente mata essa atividade e depois a gente volta para uma atividade nova aí. Vamos lá, respondendo agora essa questão do TJ de Santa Catarina de 2012. Olha lá, sobre o título de crédito, é correto afirmar, alternativa A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito implica a inviabilidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Pessoal, então, omissão de requisito legal no título. A questão está falando que implica invalidade do negócio. Falso ou verdadeiro? Falso, pelo princípio da autonomia e da abstração. Né? Uma vez emitido o título, ele vale por si próprio. E o título pode até ter um vício formal, um vício de escrito. O que vai acontecer? Perde o título. Mas como já se tinha desvinculado do negócio, o negócio permanece válido. O negócio permanece válido. Então, invalidade do título, né, problema no título, não contamina o negócio subjacente. Né? Então, o negócio permanece válido. Alternativa B. É o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, desde que preencha os requisitos da lei. Né? Boa essa questão, né? Boa essa questão aí, né? É o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo dele contido, desde que preenchido os requisitos da lei. Boa essa questão, né? Está bem de acordo com o artigo 887, então pode ser ela. Mas vamos continuar analisando, ver se tem alguma questão nova ou melhor aí. Alternativa C. É a prazo de apresentação o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Falso, pessoal. Se não tem indicação de vencimento, se não tem data de vencimento, não é a prazo. Vale a regra geral. E o título é, então, à vista. Sem data de vencimento, o título é à vista. Ah, professor, mas eu quero fazer um título a prazo. Aí você vai ter que colocar a data de vencimento futuro. Aí você transformou aquele título em a prazo, quando puder. Por exemplo, na nota promissória pode, né? Na letra de câmbio pode também colocar uma data futura. No cheque não, no cheque não pode. E mesmo que você coloque no cheque, o cheque vai continuar sendo à vista por força de lei, né? Por dispositivo expresso da lei do cheque. Né? Mas tem título que permite, como letra de câmbio e nota promissória, você colocar uma data futura e aí você vai transformar aquele título em a prazo. Mas se não tem data futura, o título é à vista. Então essa alternativa C está falsa. Alternativa D. O título de crédito pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Pessoal, reivindicar é pegar de volta do portador que está de boa fé. Se ele é portador e ele está de boa fé, você não pode pegar o título de volta dele, tirar da mão dele, porque é ele, o próprio credor do título, é ele que tem o direito de cobrar. Então, você não pode reivindicar, você não pode pegar o título de volta do possuidor de boa fé, porque se ele está de boa fé, é ele que é o legítimo credor do título. Você pode até pensar em reivindicar do possuidor de má fé, né? Por exemplo, eu preencho um título de crédito, né? Eu preencho um título de crédito aí, porque eu tenho que ir lá pagar o pessoal que está trabalhando lá na reforma da casa que eu estou fazendo aqui perto. E aí eu preencho aqui em casa e vou levar na reforma que eu estou fazendo para pagar o pessoal que está trabalhando lá. E nesse caminho, eu perco o título de crédito, ele cai e alguém acha. E essa pessoa pega esse título de crédito, sabe que é meu, poderia até devolver, mas não quer devolver, e guarda para si esse título de crédito para no futuro vir a cobrar esse título de crédito aí. Pessoal, se eu descubro que esse título está com essa pessoa, né, eu posso reivindicar esse título aí. Claro, eu vou ter que provar que esse título de
crédito foi perdido, que essa pessoa achou esse título, que essa pessoa não quis devolver, que essa pessoa está de má fé. Que a má fé não se presume, né? A má fé depende de prova. Eu vou ter todo o trabalho de provar, mas se eu conseguir provar, eu vou poder pegar esse título de volta, porque o portador está de má fé. Depende de prova dessa má fé, mas eu conseguindo provar, eu consigo pegar de volta. Agora, se o portador está de boa fé, é dele. Ele é o legítimo proprietário, ele é o legítimo credor. Eu não posso reivindicar, não posso pegar de volta. Então, a D está errada. Alternativa E. O pagamento de título de crédito que contém obrigação de pagar soma determinada não pode ser garantido por aval. Pessoal, o aval é justamente o instituto de garantia dentro dos títulos de crédito, né? Então, é claro que pode sim ser garantido por aval, porque o aval é para isso, né? Então, essa alternativa também está errada. Então, realmente, a melhor alternativa é a alternativa B. A alternativa B é a alternativa correta aí. E para a gente terminar e poder fazer um intervalinho, né? Tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, um chazinho, né? Tem professor que para tomar um soro, né? Porque senão não aguenta, aí, né? Dá uma caminhadinha, senta para tomar um sol, para ter vitamina D, né? Tem tudo isso, né? Vamos terminar a última questão aí, 5.3. Olha lá. São válidos recibos em separado para dar quitação em título de crédito. Pessoal, nós vimos que não vale recibo em separado. A quitação em título de crédito, ela é dada de duas formas. A primeira pelo princípio da cartularidade e a segunda forma pelo princípio da literalidade. A quitação com base no princípio da cartularidade nada mais é do que a devolução do título do credor para o devedor. Porque se o credor devolve o título ao devedor, e para cobrar o título é necessária a apresentação do título, se o título já está com o devedor, não tem como ele mais ser cobrado, porque para cobrar precisa apresentar e não tem como apresentar porque ele já está com o próprio título. Então, a quitação de um título de crédito, ela é feita pela primeira forma através do princípio da cartularidade, com a devolução do título do credor para o devedor. Então, o credor de posse do título para o devedor paga, entregando o dinheiro, e o credor devolve o título para o devedor. E quando o título, então, volta para a posse do devedor, o título está quitado. Não tem mais como cobrar, então o título está quitado. E a segunda forma de quitar um título de crédito, ela decorre do princípio da literalidade, que é colocando literalmente o termo de quitação no próprio título, né? Então, escreve lá, recebi a quantia de, né? O credor vai assinar, recebi a quantia de, né? No próprio título, ou vai bater um carimbo aí, que é o mais comum, pago, e assina ali, né? Então, houve quitação. Não adianta em nada fazer recibo em separado. Não adianta em nada fazer recibo em separado, né? Como eu comentei com vocês, estou reformando uma casa aí, né? E fui na loja de material de construção e eu fui marcando um monte de coisa. E aí, semana passada, eu fui pagar tudo que estava lá. Toda vez que eu marcava, eu assinava uma nota promissória. E aí eu paguei tudo e eu peguei as notas promissórias de volta, né? As notas promissórias estão todas comigo aí, né? Eu guardei essas notas promissórias, as notas promissórias estão todas comigo, né? A quitação se deu pelo princípio da cartularidade. E se eu quiser garantir mesmo, eu posso bater o carimbo nela de pago e aí realmente não vai ter validade mais. Bom, pessoal, então esse último item é falso. Bom, pessoal, dado o adiantado da hora, e para o vídeo não ficar muito longo, muito mais longo, eu vou interromper a gravação aqui, né? E a gente continua junto mais um pouquinho, batendo papo, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se não, a gente faz um intervalinho aí, uns 10, 15 minutos para tomar um sol, né? Bater uma canja aí, tomar um sol, bater uma canja que está frio, e daqui 10, 15 minutos a gente volta e continua para a segunda etapa, para o segundo bloco da nossa aula. Então, vou interromper aqui a gravação. Professor.